O Conselho Nacional de Justiça lançou nova ferramenta para ajudar os tribunais a identificar gargalos no andamento dos processos e melhorar os trabalhos realizados nas unidades judiciárias. O Sistema Judiciário e Mineração de Processo, JUMP, é uma parceria do CNJ com a Universidade Federal de Pernambuco. Com a plataforma Judiciário e Mineração de Processos, os tribunais podem identificar em quais setores e em que etapas da tramitação as ações judiciais se acumulam. Também é possível descobrir quais são as medidas necessárias para agilizar a movimentação processual. A ideia é que as varas possam reduzir o tempo em que esses processos correm na justiça. Além de facilitar a gestão judiciária, a JUMP vai ajudar ainda as corregedorias, que poderão saber quais unidades precisam de auxílio. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, pesquisas apontam que a principal reclamação do cidadão sobre o Poder Judiciário é a demora na tramitação de processos. Por isso, com o uso da plataforma, será possível identificar as melhores práticas de atuação dos tribunais para acelerar os trabalhos e disseminá-las para outras unidades. Essa é uma maneira de elevar a qualidade dos serviços prestados e, ao mesmo tempo, orientar e fiscalizar a atuação de cada jurisdição. A JUMP é considerado um sistema intuitivo. O mapa permite reconhecer imediatamente o problema que atrasa a finalização de determinada atividade, sem a necessidade de analisar números ou gráficos. Ela está disponível às unidades jurisdicionais pela plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro. Os dados do tribunal são coletados e armazenados automaticamente. Para detalhar esta abordagem nova e inovadora de um problema antigo, eu converso agora com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Rafael Leite. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Justiça, primeira edição, doutor. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu gostaria de pegar um gancho aqui, porque essa ferramenta, ela trata de uma análise de processo. Mas, no caso, estamos falando de processo em uma outra acepção que não é a judiciária. É uma ferramenta que ela trata da sequência de procedimentos que são utilizados e que pode ser relativa a qualquer coisa. Procedimento industrial, procedimento de produção de qualquer coisa. E aqui a inovação é a aplicação especificamente em outro tipo de processo, o processo judiciário. Exato. A área de estudo da mineração de processos, ela abrange os mais diversos tipos de processos de trabalho, fluxos de processamento que se possa imaginar. Como você falou, pode ser desde uma linha de produção industrial até a forma como é feito o atendimento em uma empresa que presta serviços a outras empresas, até o próprio processo judicial, que é simplesmente um processo de trabalho. Então, essa área de conhecimento, esse conjunto de técnicas, usa tanto o que há de mais avançado em matéria de ciência de dados, que é uma área nova de conhecimento, junto com os conhecimentos de gestão de processos mais antigos, estudados na área da administração, para convergir e trazer, nesse contexto tecnológico que a gente tem, uma série de novas funcionalidades e informações que tem o potencial de ajudar muito e resolver problemas históricos dentro do Poder Judiciário. Podemos dizer que aqui nós temos uma junção, um casamento entre a área acadêmica, já que a base é exatamente a Universidade Federal de Pernambuco, com a execução, o dia a dia da aplicação do processo judiciário, que é exatamente o Poder Judiciário? Isso, com certeza. O Conselho Nacional de Justiça tem atuado como um fomentador de iniciativas, tanto dos tribunais quanto da própria academia, abrindo espaço para que o processo judicial seja objeto de estudo e bem estudado, que novas técnicas de implementação, de extração de dados, de aprendizado de máquina, de ciência de dados e de mineração de processos sejam, de fato, revertidas em produtos concretos e ajudem na prestação desse serviço público. Então, a cooperação entre o CNJ e a Universidade Federal de Pernambuco criou essa nova ferramenta, que tem esse potencial gigantesco de auxiliar na solução de um problema, como foi dito na reportagem, que atormenta a população e o jurisdicionado há muito. É claro que nós estamos em fase de implantação, ainda há um caminho a ser percorrido, mas já é possível se localizar alguns indícios a respeito dos gargalos que existem em relação a essa aplicação do processo? Com certeza. Os dados hoje que constam do sistema já dão uma indicação de que
a sensação de quem está gerindo os processos se confirma. E a vantagem é que o sistema passa a dar dados, de fato, concretos, indicando o número de processos que estão parados em determinadas etapas, e o tempo que ele está gastando naquela etapa. Então, uma das etapas do processo judicial que toma muito tempo, ela é subsequente à atuação do juiz. Então, depois do juiz ter atuado, isso vai implicar muitas vezes na expedição de um mandado, de um documento ou na prática de um determinado ato. Então, o juiz determinou, despachou no processo, isso vai muitas vezes implicar no mandado judicial ou no cumprimento de uma determinada ordem, na criação de um documento para que aquilo seja concretizado de fato e o processo surta efeito na vida das pessoas. Então, essa etapa de expedição e de cumprimento tem sido um dos gargalos que o sistema tem apontado. A vantagem é que esse também é um ponto de esforço e de inovação constante. A própria ida do processo para o mundo digital, o seu processo eletrônico, dá indicação que isso vem sendo o objeto de foco. E isso dá indicação de que estamos atuando na etapa correta e viabilizando que o processo gaste menos tempo nessa etapa que foi identificada. A finalidade não é buscar culpados, eventualmente, servidores ou magistrados. A finalidade é se verificar os problemas e haver uma cultura de colaboração no sentido de corrigir esses problemas. Exato. A ferramenta, ela tem como destinatário, primeiro, o magistrado ou o diretor de secretaria que está lá atuando em conjunto com ele, ou o servidor que está gerindo um determinado setor, que vê à sua frente, com frequência, milhares de processos ou dezenas de milhares de processos, em algumas áreas do país, até centenas de milhares de processos. Então, ele vai poder, no diagnóstico da sua atividade, se valer dessa ferramenta, que vai pegar aquilo que anteriormente era só uma intuição, que ele tinha a sensação de que tem um gargalo aqui. Ele vai poder mostrar quais são as etapas pelas quais o processo passa, mostrar efetivamente em qual dessas etapas está ocorrendo um acúmulo de processos, por quanto tempo o processo está ficando parado naquela determinada etapa. Isso, com certeza, vai possibilitar novas estratégias de gestão, seja desde o esforço concentrado, a melhoria da equipe que tem lá com aquela atividade, e também um novo desenho das próprias unidades judiciais, demandando melhorias que transcendem a própria unidade, com criação de núcleos de apoio ou melhorias de técnicas de automação que podem vir por meio do próprio sistema processual. Então, esse é o primeiro destinatário. Mas, além dele, a gente tem a possibilidade de que as corregedorias também enxerguem as unidades. E ela vai poder, por meio das técnicas de mineração de processo, comparar uma unidade com outra. E aí, como você falou, não com o objetivo primeiro de punir, mas pelo contrário, indicar, olha, nesse tipo de processo que você tem, eu verifico que em outras unidades, com esse fluxo distinto, eu tenho tido uma economia de tantos meses de processamento. Ou então, o que demorava dia passou a tomar horas. Isso permite que a gente replique boas práticas e identifique elas de forma mais dinâmica, mais rápida, com auxílio desse tipo de técnica. Uma aplicação brasileira legitimamente, embora os instrumentos de outras formas já existissem, que, portanto, estão agora em um processo com grandes perspectivas de se melhorar esse fluxo. Muito obrigado pela participação, doutor Rafael. Agradeço bastante. A ferramenta está sendo disponibilizada já para os tribunais que conseguem se conectar ao sistema PDPJ e o intuito é ampliar e receber o feedback dos usuários ao longo desse ano. Vamos continuar acompanhando. Obrigado mais uma vez.